Queridos irmãos e irmãs, certa vez perguntaram ao Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, perguntaram: quem é você? Quem é você? E ele respondeu: eu sou um mistério para mim mesmo. Eu sou um grande mistério para mim mesmo. O ser humano, ele é um grande mistério. É um dom, uma bênção. E esse mistério do homem, ele é iluminado com o mistério de Jesus. Se você pega um dos documentos do Concílio Vaticano II, vai dizer: Jesus revelou ao homem quem é o homem. Jesus revela ao homem quem é o homem. Como é importante nos tempos atuais nós redescobrirmos quem somos nós. Porque nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos de coronavírus, nós vivemos tempos de surto de gripe, nós vivemos tempos onde o homem tira a vida do homem por causa de 50 centavos, por nada. E o homem necessita descobrir quem é ele, o seu valor, a sua grandeza. O ser humano, ele é tão grande, o ser humano, ele é tão belo, tão maravilhoso, que Jesus, o mistério do homem, ele só pode ser desvendado no mistério de Jesus. O homem é tão importante para Deus, que Deus se fez um de nós. O evangelho de hoje, a liturgia de hoje, ela nos coloca nesse sentido. Jesus, ele não precisava ser batizado. O batismo é para quem tem pecado. Jesus não tinha pecado. Por que então que Jesus se deixa batizar? E mais ainda, Jesus, ele se coloca em uma fila para receber o batismo de João Batista. Todo mundo sabe como é um pouco humilhante ter que entrar em uma fila, não é? Acho que no Brasil a coisa mais comum é a gente ter que pegar fila, não é? A gente pega fila para tudo. E você fica ali na fila, você tem que esperar, você se confunde com as outras pessoas. Jesus humildemente se coloca naquela fila. Para quê? Para nos dar exemplo. Jesus não precisava ser batizado. Santo Agostinho vai nos dizer que ele entra naquela fila mais por nós do que por ele.
para nos dar o exemplo, humildemente se aproxima de João Batista, se confunde com aquele povo humilde, simples, e pede o batismo. Jesus é um grande exemplo de humildade para nós. Jesus, ele mostra para nós a importância do batismo. Santa Catarina de Sena, em um de seus livros, intitulado O Diálogo, não é? Ela conta um fato interessante que pode nos ajudar a entender a beleza, a grandeza do batismo, a grandeza do que nós trazemos dentro de nós. Ela conta que um dia estava em oração, Santa Catarina, e de repente assim, ela teve uma visão sobrenatural. Uma visão sobrenatural. Diante dela se abriu uma realidade bela, bonita, algo que ela nunca tinha visto antes, indescritível, que não dá para descrever. E era algo luminoso, uma luz resplandecente. E ela ficou tão encantada com aquela luminosidade, com a beleza que estava ali diante dela, que Santa Catarina pensou no seu íntimo: Deus está aparecendo para mim. Só pode ser Deus essa realidade, porque é tão grande, tão maravilhoso, tão belo, traz tanta luz, tanta paz, que Deus está aqui na minha frente. E Santa Catarina foi então fazer uma reverência, fazer uma adoração, porque ela pensava que era Deus. E quando ela se propõe a se ajoelhar, vem então um anjo, toca no ombro dela e diz: Catarina, não te ajoelhes. E ela olha para o anjo e fala: mas como que eu não vou me ajoelhar? O que eu estou vendo é tão grande, tão maravilhoso, me traz tanta felicidade. Isso aqui só pode ser Deus. E eu preciso fazer uma adoração. E o anjo então responde: não, esta realidade não é Deus. O que você está vendo é simplesmente a alma, o interior de um ser humano, de uma criança recém-batizada. Não é Deus, é o interior, a alma de uma criança recém-batizada. Queridos irmãos, queridas irmãs, sabiamente o autor lá do Pequeno Príncipe vai dizer, não é? Que as coisas mais belas, mais importantes, elas estão escondidas dos nossos olhos. Nós carregamos uma luz, nós carregamos como uma criança, nós carregamos uma luz maravilhosa. E se a gente pudesse ver, nós confundiríamos com Deus o nosso interior, a nossa alma batizada. Vivemos tempos em que nós necessitamos redescobrir a nossa grandeza, a nossa beleza como seres humanos. As pessoas, elas têm esse costume bom, não é que é ruim. As pessoas, eu vou fazer uma romaria para a Trindade, não é? Mês de junho, julho, as pessoas se colocam: eu vou visitar um santuário, ou eu vou visitar o santuário de Nossa Senhora Aparecida.
coisa boa, louvável. Mas você é um santuário de Deus. Você não precisa ir à Trindade necessariamente para ver o divino Pai eterno, porque lá no dia do seu batismo, a Santíssima Trindade, o divino Pai eterno, o divino Espírito Santo vieram fazer morada em nós. Nós somos um sacrário vivo, nós somos um santuário vivo de Deus. É uma realidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, para a gente encerrar, na teologia existe o conceito de caráter. Caráter. O que é o caráter? Um sinal. No dia que você foi batizado, Deus imprimiu em você um sinal. Cada um de nós aqui carrega na sua alma literalmente uma marca de pertença, não é? Quem tem experiência um pouquinho com fazenda, não é? Sabe que quando chega lá um novilho novo, não é? O dono da fazenda, ele tem as iniciais, não é? E ele esquenta aquelas iniciais, molda aquelas iniciais em um ferro, e ele coloca em uma fornalha e deixa esquentar. E quando está bem quente, bem quente, bem quente, ele vai lá no lombo do novilho e coloca uma marca. De maneira um pouco simples explicando, mas Deus, Ele nos marcou com as suas iniciais. Na nossa alma tem as iniciais de Jesus. Se aquele novilho, ele ultrapassa lá a cerca, e o inimigo, o vizinho inimigo, o diabo, se ele olha e fala, vou pegar para mim este novilho, Jesus vai lá e dá uma olhadinha e fala assim, não, volta para cá, você tem dono, eu sou o teu dono, o teu criador, eu te marquei. Literalmente, nós temos aquilo que na teologia chamamos de caráter, um sinal de pertença. Deus nos marcou no dia do nosso batismo. Que através desta liturgia, nós possamos redescobrir a nossa grandeza como seres humanos, não é? Como eu disse, passamos tantas coisas difíceis que nos esmagam e de repente nós vamos perdendo a noção de como nós somos grandes, do grande dom de Deus, das bênçãos de Deus na nossa vida. Sigamos a nossa liturgia agradecendo ao Senhor porque nós fomos separados para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.